querido e amado irmão, querida e amada irmã, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, 18ª semana do Tempo Comum. Desde já, desejo que a graça de Deus esteja sempre com todos vocês, com toda a sua família. Hoje nós meditaremos o Evangelho de Mateus 14, dos versículos 22 ao 36. Esse Evangelho é muito conhecido por nós, que é o mar agitado, onde os apóstolos estão no barco e, enfim, Pedro anda sobre as águas até em direção a Jesus. E é um evangelho que nos traz muitos significados, Ele é muito profundo em seu simbolismo. E quando nós olhamos, primeiramente, o cenário de tudo isso, nós temos um contraste muito grande, no sentido de que, primeiramente, nós vemos Jesus na montanha em oração. E, em contrapartida, nós vemos os discípulos no mar e na agitação. A montanha é sempre o lugar de Deus, é o lugar mais alto, é onde Deus se encontra. E Jesus estava em oração. E o evangelista deixa claro que Jesus vivia a solidão, ou seja, estava sozinho a orar. Aqui nós podemos até nos lembrar do Getsemane, quando Jesus ora ao Pai, mas que ainda não é o caso. Mas Jesus está diante da presença de Deus Pai, orando, enquanto os discípulos estão no mar agitado, e à noite. O mar é sempre o lugar do mal na Sagrada Escritura, porque é ali que moravam os monstros, quando nós vamos ver na mitologia, é no mar que habitavam os monstros. O mar também é traiçoeiro, quando sai a pescar, nunca se sabe quando pode voltar, porque o mar ele pode estar agitado ou não. E a noite é a ausência de luz, ou seja, é um momento de escuridão. Então nós vemos um contraste entre os apóstolos e Jesus. E é interessante que Jesus vai ao encontro dos apóstolos. Ele vai ao encontro daqueles que estão atribulados, por este mar, e rompidos por essa escuridão. Então Jesus ele vem andando sobre as águas. É muito interessante essa questão de Jesus andar sobre as águas, porque o evangelista vai deixar claro que Jesus tem o poder sobre os fenômenos naturais, ou seja, sobre a matéria, sobre a natureza. Ele está acima da própria natureza. Embora seja homem, encarnado, feito homem, ele ainda continua sendo Deus, porque ele está acima da limitação humana e natural. Bom, queridos e amados irmãos, e depois nós vemos que os apóstolos, com medo, perguntam quem é e Jesus se identifica. E Jesus diz, sou eu. Esse sou eu faz muita referência à sua divindade. Nós podemos lembrar na sarça ardente, quando Deus se identifica, quem tu és, eu sou. Eu sou. E Jesus, novamente, ele vai repetir isso no Evangelho. Sou eu. Eu sou. E outras partes nós vamos ver para frente também no Evangelho. Mas, enfim, tudo isso para nós percebermos que Jesus se revela aos discípulos. É, de fato, Cristo que vai ao encontro daqueles que sofrem e estão atribulados, nas suas vidas, diante dos seus contextos. E queria destacar aqui, queridos e amados irmãos, a audácia de Pedro. Pedro é aquele que ele enfrenta, num bom sentido. Ele diz, Senhor, se és mesmo o Senhor, deixe-me ir até vós, andando sobre as águas. E é interessante que Pedro, ele não afunda por medo de andar sobre as águas, mas ele afunda quando ele tira o olhar do Senhor, ou seja, quando ele sente medo, de toda aquela agitação, ele começa a afundar. Então, antes dele sentir esse medo, antes dele perder esses segundos de confiança, ele estava de pé, ele estava caminhando. Porém, quando ele perde a confiança, quando ele tira o olhar do Senhor, ele começa a afundar. E imediatamente o Senhor vai
e o salva. Isso é muito significativo para cada um de nós, queridos e amados irmãos, porque com certeza em nossa vida, diante da nossa história, diante dos nossos contextos, muitas vezes nós vamos até o encontro de Jesus, né? Estamos fervorosamente dentro das comunidades, dentro da paróquia, ou rezamos todos os dias as nossas orações, mas mesmo assim, diante de toda essa realidade, existem momentos em que as tribulações chegarão em nossa vida, né? As escuridões, o momento de não visão de alguma coisa, né? Porque a nossa visão parece que é tampada diante das situações em que nós vivemos. O vento às vezes bate contrário em nossa vida, tentando nos derrubar, e o mar se agita. E é necessário nós mantermos firmes na fé, confiantes em Deus, principalmente nesses momentos, né? Manter os nossos olhos fixos no Senhor, para que Ele possa vir e, nesse momento de tribulação, possa nos salvar, assim como fez na cruz. Que nós vivíamos o caos, vivíamos, sim, a escuridão da morte, e Ele veio, né, para nos salvar de uma forma definitiva. Então, Cristo vem em nosso socorro e Ele cessa, né, a tempestade no momento certo, no momento oportuno. Como vai dizer a palavra, Jesus, com uma só voz, Ele cessa toda a tempestade, porque Ele está acima, queridos e amados irmãos, acima de toda a nossa realidade humana, acima da nossa realidade contextual. Por isso é necessário nós confiarmos no Senhor e saber que Ele está conosco, que Ele está olhando para cada um de nós e não é indiferente às nossas dificuldades. Por isso, queridos e amados irmãos, se você está passando por esse momento, confie no Senhor, né? Chame Ele, Senhor, salva-me, né, dessa angústia, salve-me desse momento de tribulação. E estenda a sua mão para que Ele a pegue. Com certeza Ele já está aí com cada um de vocês e deseja fazer esse encontro. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima para que ela interceda por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.